essa palavra aqui é uma palavra, talvez você nunca tenha escutado uma ministração sobre esse tema, sobre essa palavra aqui. É um texto que a gente já com certeza leu, achou interessante, achou curioso, pelo que aconteceu nesse contexto aqui dessa história, mas a gente nunca parou para pensar o que o Senhor Jesus, que tipo de conversa era essa que ele estava tendo com o apóstolo Pedro, e o que ele estava querendo passar com essa mensagem, que é muito profunda, irmãos. É muito profunda e eu vou precisar que vocês prestem atenção para poder entender a profundidade da palavra, porque senão vai ser só mais uma. Tá bom? Olha, o texto está lá em Mateus 17. O tema da palavra é o imposto pago por Jesus. Quem está acostumado com a Escritura já sabe o que eu vou falar aqui, né? Qual o texto que eu vou ler. Está lá em Mateus 17, dos versos 24 ao verso 27. Você acompanha aí na sua Bíblia, para a gente prestar atenção. Esse é o texto base da mensagem, a gente vai ficar voltando nele algumas vezes e vai para outros também. Tá bom? Mateus 17, verso 24 a 27, a epígrafe aí é o imposto pago por Jesus. Amém? Vamos lá. Vou ler o texto. Tendo eles o Senhor Jesus e os apóstolos, os discípulos que estavam com ele, tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, que cobravam o imposto das 2 dracmas. Eu primeiro vou ler o texto e depois a gente vai pontuar. E perguntaram para Pedro: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Pedro prontamente respondeu, como era de costume, né? Ele fazia muita coisa sem pensar. Sim, respondeu ele. Logo de cara, sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus já estava lá dentro, porque Jesus não parou. Ele saiu entrando e os caras, os publicanos que cobravam imposto foram em cima de Pedro. Vem cá, o teu mestre aí não paga imposto não? Aí ele fala sim. E ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Aí o Pedro responde: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo então estão isentos filhos? Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Irmãos, quando eu olhei esse texto, estava meditando, eu falei, se tem um milagre desse, miraculoso, uma coisa miraculosa que Jesus fez, tem caroço nesse angu, pode ter certeza que tem, porque Jesus não fazia nada por acaso, irmãos, nada por acaso, nenhuma conversa que ele tinha era papo furado, tudo tinha uma aplicação, tudo era um cumprimento profético, ou era uma profecia, ou era para anunciar algo vindouro. Não tem como ser diferente disso. Tudo que saía da boca do Senhor Jesus era pensado, era de propósito, ele estava cumprindo os propósitos de Deus. Então aqui ele realizou um milagre de mandar Pedro ir lá na boca do peixe. Só que o que eu quero chamar a atenção nessa primeira instância aqui é a origem desse imposto. Esse imposto que estavam cobrando de Jesus, estavam cobrando deles ali, era um imposto antigo, era um imposto da lei de Moisés. Esse imposto, eu vou precisar ler esses textos para vocês começarem a entrar no pensamento de Jesus. Porque Jesus, ele anunciava o plano eterno do Pai através da sua vida e através do que ele falava. Então nós vamos ler aqui esse imposto, onde a gente encontra esse imposto na lei. Em Êxodo 30, você vai ver ele lá. Êxodo 30, os versos de 13 a 16, e eu vou ler esse texto para vocês começarem a entender o que se passava na cabeça do Senhor. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras, e metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. Então, todo cidadão de 20 anos para cima tinha que dar essa oferta ao Senhor.
O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor para fazerdes expiação pela vossa alma. Opa! Então esse imposto, ele não só era para a edificação da casa, como para a expiação da alma de quem estava dando. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Então já vai somando na tua cabeça para que serviu o imposto. Para a edificação do tabernáculo e para a expiação da alma dos filhos de Israel. Tá bom? Aí a gente vai avançar um pouquinho no próprio livro de Êxodo, no capítulo 38, os versos 25 a 31, vai voltar a falar disso. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos. Aqui ele já está mostrando a somatória de tudo, o que foi feito, foi cobrado pelos impostos e para que eles iam servir. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 630.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para as 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base. 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças, e lhes fez vergas. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de bronze, e a sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar. E as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Então você está vendo aqui para que servia esse imposto da lei. Era para a edificação do tabernáculo de Moisés e para a expiação dos filhos de Israel. E aí você vai ver que esse imposto ele perdurou, não só no tempo de Moisés, mas também quando Neemias e Esdras voltaram do cativeiro babilônico e foram reconstruir o templo em Jerusalém. Esse imposto que era da lei, serviu para a edificação do templo, que perdurou até os dias de Jesus. Aquele templo lá de Esdras e Neemias. Vamos lá, vamos ver o Neemias capítulo 10. Você vai botar aí Neemias capítulo 10, versos 32 e 33. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das luas novas, e para festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para a expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Então você está vendo aí o porquê que eu estou entrando nesse mérito. Para você ver que essa lei de Moisés, ela durou até os dias de Jesus. E Jesus veio cumpri-la. Só que nesse contexto em que Jesus está pagando esse imposto, já era os publicanos que faziam isso. E era César que usava desse pretexto da lei para arrancar o dinheiro dos judeus. E eram 2 dracmas para cada elemento, para cada cidadão acima de 20 anos. E 2 dracmas são 2 dias inteiros de trabalho. 2 dias de salário. 2 dias que ele tinha que deixar lá na mão do publicano, que essa moeda já tinha cunhada nela a cara de César. Não era mais ciclos de prata ou de ouro para a edificação do templo, mas sim realmente e meramente um imposto que César cobrava, se valendo da lei de Moisés para tirar dinheiro dos judeus. Todo mundo entendeu o contexto aqui? Tanto é que eles já foram logo cobrar Jesus. E o pessoal que estava chegando em Cafarnaum, vem cá, ele não vai pagar? Qualquer cidadão judeu comum pagava acima de 20 anos, tá? E aí vamos começar a entrar no mérito da questão aqui, dessa conversa displicente do apóstolo Pedro com Jesus.
Então, olha só, o apóstolo Pedro é perguntado se o seu mestre não pagaria imposto. E ele responde prontamente o quê? Sim, vai pagar, sim. Ele é um judeu, vai pagar. Como todo judeu. E em seguida, o Senhor Jesus faz a seguinte pergunta para Simão. Ele não chama nem ele de Pedro, chama de Simão. Quando Jesus estava meio brabo com Pedro, era Simão. Simão Barjonas, o que eu te disse? Simão Barjonas, o que te parece? Simão Barjonas, quem mandou tu falar isso? Então, o Senhor Jesus, quando ele estava meio querendo chamar a atenção do apóstolo Pedro, ele chamava o velho nome dele. E vocês vão ver o que eu estou falando, não é coisa da minha cabeça. Aí ele pergunta assim para Simão, de quem os reis da terra cobram os tributos? Aí o apóstolo Pedro, Simão, fala assim, dos estranhos. Tipo assim, dos estranhos. Ou seja, o senhor, eu falei que o senhor paga porque o senhor é um estranho. O senhor é um qualquer judeu. Então o senhor paga. Só que, em Mateus 16, contexto imediatamente anterior a essa conversa e esse momento, o próprio Simão fala assim, no Mateus 16, versos 16 e 18, respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro. Aí ele não é mais Simão. Agora, já assim que tu me reconheceu como filho de Deus, então agora eu digo para vocês, tu não é mais Simão Barjonas, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então ele perguntou uma coisa para Jesus, ele revelou, o Pai revelou através de Pedro, que ele era o Filho de Deus. Então como é que ele, em Mateus 17, logo após ele fala, ele paga sim, ele é qualquer judeu, da boca desse mesmo homem, um pouco antes, ele falou, tu és o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus. E logo depois ele fala, sim, tu é um judeu comum, vai pagar imposto sim. Por isso Jesus fala para ele, o que te parece? O que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Irmãos, vamos lembrar, e foi por isso que eu li os textos da lei a respeito do imposto, o imposto era para a edificação da casa de quem? Do Senhor. Quem era o filho do Senhor? Jesus. Jesus tem que pagar imposto? Teria que pagar imposto? Sim ou não? Jesus fala assim, ó, aqui estáis um que é maior que o templo. Eu, o Filho de Deus, eu sou maior que o templo. Então Jesus, obviamente, que na cabeça dele, ele esperava a mesma resposta de Pedro. Por isso que ele fala, então a gente não vai escandalizar eles, nós vamos pagar um imposto. Porque Jesus já tinha na cabeça dele, eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que é maior que o templo, eu não tenho que pagar isso. Porque eu vou pagar de fato, verdadeiramente, um imposto que ninguém vai pagar para fazer e edificar a verdadeira casa de Deus. Não essa com ouro e com prata, mas a verdadeira casa de Deus. Sou eu que possibilitarei isso. Eu pagarei esse imposto. Lá no verso 27 diz assim, de Mateus 17. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Um estáter significa, se você colocar isso, se você estiver na Bíblia, um aplicativo que você clica na palavra e vê o significado dela, um estáter são 2 didracmas. Vou explicar. 2 dracmas é igual a 1 didracma, amém? Didracma, 2 dracmas, tá bom? Um estáter são 4 didracmas. Por que 4 didracmas? Porque o Senhor estava pagando 2 dracmas para ele e 2 dracmas para o apóstolo Pedro. Então, na boca do peixe tinha uma moeda que ela representava 2 didracmas, e ela é chamada de um estáter. Era o que estava dentro da boca do peixe, um estáter. Ele pegou um estáter e ia pagar para o Senhor Jesus e para ele. E o interessante dessa história é que o Senhor Jesus diz assim, ó, para que não os escandalizemos, porque ele sabia muito bem quem ele era, e ele viria cumprir a lei, assim como está em Filipenses, capítulo 2, os versos de 5 a 7, que fala que ele não usou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo, o que ele fez?
Se esvaziou, tomando forma humana e sendo reconhecido em figura humana. Ele se esvaziou. Ele falou, eu vou me fazer igual a vocês, então eu vou pagar um imposto. Não tem problema não, mas eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim, eu sei por quem eu fui enviado e eu sei quem está dentro de mim, que é maior que o santuário, que é maior que o templo. Mas tudo bem, Pedro, não vamos escandalizar eles, vamos fazer segundo o teu pensamento. Vai lá no mar, você que é pescador, e Pedro era pescador de rede, irmãos, ele jogava rede. Aí Jesus dificulta a vida dele, vai lá de anzol, joga no mar, o peixe vai bater no teu anzol, vai pegar na linha, e dentro da boca desse peixe vai ter um estáter lá, e eu vou pagar por mim e por você. O que Jesus estava querendo mostrar com isso, irmãos? Quem estava dentro dele era o Pai. Só com essa atitude ele mostrou a onisciência dele e a onipotência dele. De atrair o peixe para o anzol, de premeditar toda aquela situação para Pedro pegar e ver. Olha só, Pedro, mais uma vez, Simão, eu vou te mostrar quem eu sou. Para você nunca mais se esquecer. Você sabe como pegar um peixe num anzol, é difícil, por isso tu faz de rede. Mas eu vou mostrar para você, através da minha onisciência, da minha onipotência, que o peixe vai bater no anzol e dentro da boca do peixe vai estar um imposto para mim e para você. Só para a gente pagar e não escandalizar ele. Mas fica entre nós, tá, Pedro? Fica entre a gente aqui. Papo de irmão. Entre nós. Para você saber quem eu sou. E nunca mais você se esquecer disso. E o apóstolo Pedro nunca mais se esqueceu disso. Eu vou mostrar para vocês aonde está o texto que ele reconhece o que ele viveu nesse momento com o Senhor Jesus. E ele escreve na sua primeira epístola isso. Na primeira epístola de Pedro ele fala. Ele relembra isso, mas com a mentalidade de Cristo e dentro de um pensamento da nova aliança. Ele vai reconhecer isso. Porque não vamos esquecer que o santuário, esse imposto era dado na lei com ciclos de prata e ouro para a edificação do templo. Lembra que a gente leu aqui o texto? E para a expiação dos filhos de Israel? Então era para isso que servia. E você vai ver daqui a pouco o apóstolo Pedro falando sobre isso. Então, olha só, diante dos ímpios da lei, lá os homens publicanos, Jesus não queria causar escândalo, e ele foi lá e fez como tinha que fazer, mas entre ali nos bastidores, entre os seus apóstolos, no tete a tete com Pedro, ele foi lá e falou assim, agora vou te mostrar minha onisciência e minha onipresença, diante de Pedro, que é a igreja. Todo mundo concorda que Pedro representava a igreja aqui nesse momento? A gente não leu o texto que ele falou, sobre ti, essa pedra, edificarei a minha igreja, e a gente sabe muito bem que a pedra sapata estrutural é Jesus Cristo, e sobre ele edificaria a primeira pedra, que era Pedro. Pedro foi o primeiro, realmente, foi o primeiro apóstolo, foi o primeiro a ser chamado, era o mais velho, e foi ele que começou o ministério após Jesus, foi o apóstolo Pedro, que começou a apacentar as ovelhas que Jesus deixou. Todo mundo de acordo com o que eu estou falando? Então a primeira pedra em cima da edificação angular, a principal, que era Cristo, a primeira pedra colocada foi Pedro, Petros, ele, o apóstolo Pedro. Então ele é a igreja. E nesse momento aqui, Jesus, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o que pode expiar os pecados de uma vez por todas, ele está se colocando como tal. Ele está dando por ele, como na lei o sumo sacerdote fazia, e pela sua casa, que é a igreja. Dando por ele e pela sua família. Dando por ele e pela sua noiva. Por isso ele estava pagando os 2 dracmas dele e os 2 dracmas de Pedro. O cabeça e o corpo entrando numa nova aliança. Estão entendendo o que eu estou dizendo? E já a gente vai entrar no valor certinho dessas 2 dracmas e o porquê delas. Mas olha aí. Diante de Pedro, ele confirma quem ele é, mostra a onisciência e a onipotência, pois o Pai estava nele. E lá em Mateus 12, verso 6 diz, aqui está quem é maior que o templo. Então, era uma afronta cobrar um imposto desse do Senhor Jesus. Mas eles não sabiam quem ele era, não aceitavam quem ele era, por mais que ele, já em Mateus 17, tenha feito alguns milagres e prodígios na frente de Cafarnaum, do povo de Cafarnaum, mas eles não aceitavam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Mas Pedro já tinha visto muitas coisas semelhantes, muitas coisas miraculosas da parte de Jesus, e distraidamente ele respondeu que sim, ele era um judeu comum. Por isso, o Senhor Jesus está lá mostrando para ele quem ele era. O único no contexto que tinha o Espírito do Pai e era a casa, era o templo de Deus verdadeiro, era o Senhor Jesus. Por isso ele era maior que o templo. Realmente ele era maior que o templo.
E quando você vai para o valor do imposto, o valor da dracma, da didracma, eu falei, se você tiver ou jogar no Google ou qualquer referência bíblica a respeito do valor da didracma, você vai ver que é 2 dias de trabalho. 2 dias de trabalho inteiro eram uma didracma, ou 2 dracmas. E não é por acaso esse valor, irmão. Nada é por acaso. 2 dias de trabalho, quando você vai e olha para os dias da fundação do mundo, você vai ver que nos restam, desde o dia que Jesus subiu aos céus até o dia que ele volta, nós temos 2000 anos em que nós estamos trabalhando para edificar a casa de Deus, ou não? Não estamos? Ele possibilitou isso na morte e na ressurreição dele para que nós nos tornássemos casa de Deus e edificadores da casa de Deus. Sim ou não? Então nós estamos 2 dias trabalhando até que ele volte no 3º, que é o 7º. E ele também está 2 dias trabalhando, fazendo expiação pelos nossos pecados lá. Nós edificando a casa dele aqui e ele expiando os nossos pecados lá. Assim como era o imposto. Assim como era na lei. Só que agora numa forma real. Não em sombra. Ele expia os pecados da casa de Israel e nós edificamos a casa de Deus. Não com ouro e com prata, mas por causa do sangue precioso dele. E aí o apóstolo Pedro, ele reconhece isso. E ele lembra dessa conversa quando ele vai escrever a epístola dele lá. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 21. O próprio apóstolo Pedro, após ter aprendido a lição, escreveu sobre ela em uma das suas epístolas. Aí abre aí, ó, 1 de Pedro, capítulo 1, 18 a 21, diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro, que era o imposto, os ciclos, e era o que edificava o templo, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que vossa fé e esperança estejam em Deus. Será que o apóstolo Pedro agora ele aprendeu a lição? Agora ele aprendeu. Ele viu que não é mais um imposto de ouro e prata que edifica, mas sim um imposto que é pago pelo sangue precioso que nos possibilita de fato e realmente edificarmos a casa de Deus. E nós somos a edificação da casa de Deus, e Pedro foi a primeira pedrinha. E nós, em cima dele, em cima da base, do fundamento, que é Cristo, estamos edificando a casa de Deus até que ele venha. Até que ele venha. O objetivo do Senhor entregar as didracmas por ele e por nós, está lá em Apocalipse 5, verso 9 e 10. O porquê que ele entregou, lá representado ele, o Senhor, como sumo sacerdote, e Pedro, como a igreja, o objetivo está lá em Apocalipse 5, 9 e 10, e é um texto que todo mundo aqui conhece. Digno és de tomar o livro e desatar-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, pagou o imposto para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O Senhor pagou o verdadeiro imposto para que a verdadeira casa de Deus fosse edificada em nós e através de nós, e para que também fôssemos parte da cidade santa que vai descer do céu, a Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus com os homens. Você vê que a edificação da casa de Deus, ela tem nós como parte integrante dela. A gente falou isso ontem no seminário, quem estava lá viu, que a parede da cidade, ela conta a história. A edificação dos muros da Nova Jerusalém, que está no céu, está edificada com pedras preciosas, pedras vivas, que somos nós. E a verdadeira edificação, que já é feita de antemão por Deus, e já está pronta para descer do céu, ela foi edificada contando conosco. Deus já contava com a igreja, já anunciava a vitória da igreja, quando ele testemunhou na parede da cidade, da forma como ele fez, 144 côvados, pedras preciosas, os apóstolos, os profetas, as 12 tribos, e tudo que tem naquela parede. Então, Deus edificou de antemão uma obra
uma cidade, um templo, um santuário não, uma cidade edificada sobre um monte, em que tem nas suas paredes a verdadeira edificação, que é a igreja. E nos deu a possibilidade, através de Cristo, que pagou o imposto mais caro que nenhum homem poderia pagar, para construir de fato a verdadeira casa de Deus, que tem sido edificada nesses 2000 anos, nesses 2 dias de trabalho da igreja, e ele espiando lá em cima os nossos pecados. Amém, irmãos? Era essa palavra, simplesinha e grossa e curta, para edificar a vida de vocês, tá bom? Vamos ficar de pé então para a gente adorar? Graças ao sangue de Jesus, irmãos, que possibilitou tudo isso. Um texto lá despretensioso de Mateus 17, mas que tem muita profundidade, que quer dizer muita coisa. Jesus, ele estava falando coisas muito profundas para o apóstolo Pedro ali. Não só para edificar a vida do apóstolo Pedro, mas para testemunhar o seu plano o plano do Pai de redenção de Cristo e da igreja. E toda a obra de expiação que ele está fazendo lá em cima, e a nossa obra que a gente vem fazendo aqui embaixo, possibilitado por esse imposto pago pelo Senhor Jesus, para edificar a casa de Deus. Amém, irmãos? Glórias ao nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Que palavra, né, irmãos? Que alegra o nosso coração, né? Não tem como a gente não amar a Jesus, né? Quando a gente enxerga quem Ele é, né? Deus, aquele que estava na eternidade antes de todas as coisas foram fundadas por Ele, né?